E aí, galera, dando continuidade à nossa teoria de função vetorial, vamos falar agora de derivada. A derivada da função vetorial é definida dessa forma aqui, tá? Então, a derivada da função vetorial em relação ao parâmetro t, que a gente representa por essa notação aqui, né? F' de t, igual a gente vê lá em cálculo 1. A única diferença é que agora a gente tem a setinha para indicar que é vetorial, é igual ao limite de f de t mais h menos f de t sobre h, quando esse h tende a zero. Então, definição bem parecida com o que se vê lá em cálculo 1, só que aqui a gente está calculando o limite de uma função vetorial, e lembra que uma função vetorial, no contexto do R3, né, ela é representada, cada coordenada do vetor da função vetorial é representada por uma função vetorial. E aí, portanto, se eu tenho que a minha função vetorial é definida por essa expressão, onde o x é uma função de t, o y é uma função do t e z é uma função do t, então a derivada dessa função vetorial, de acordo com essa definição, é possível demonstrar que a derivada dessa função vetorial, de acordo com essa definição, é dada pela derivada de cada uma das componentes da minha função vetorial. Então, se você quer calcular a derivada de uma função vetorial, basta calcular a derivada de cada componente. Sendo assim, nesse nosso exemplo 1 aqui, ó, que pede para derivar essa função que aqui está, na hora de derivar, basta derivar cada componente. Então, o f' de t vai ser igual à derivada da primeira componente, ou a derivada de 1 mais t ao cubo. A derivada de 1 mais t ao cubo, a derivada de 1 é 0, e a de t ao cubo é 3t ao quadrado. Então, na componente x aqui, a gente fica com 3t ao quadrado. Aí, a derivada de t vezes e elevado a menos t. Então, vamos rascunhar aqui, ó, que eu tenho t vezes e elevado a menos t, que a gente pode escrever isso aqui simplesmente como sendo t sobre e elevado a t. Dá no mesmo, né? E aí, se a gente for derivar isso aqui vai ter que usar a regra da divisão. E aí, utilizando a regra da divisão, isso aqui vai ficar a derivada do primeiro, a derivada do numerador, né? Vezes o denominador. Então, vai ficar 1 vezes e elevado a t, que vai ser e elevado a t. Aí, menos o numerador vezes a derivada do denominador. Então, portanto, vai ficar numerador vezes a derivada do denominador, derivada de e elevado a t, e elevado a t, sobre o quadrado do denominador, portanto, e elevado a t elevado a 2, isso fica e elevado a 2t. Então, portanto, ó, a expressão aqui do y de t, dessa situação, no caso do y' de t, vai ficar e elevado a t menos t e elevado a t sobre e elevado a 2t. Isso aqui ainda poderia ser simplificado se você optar. Você pode colocar aqui o e elevado a t em evidência e fazer alguma espécie de simplificação. Não vou fazer, vou deixar apenas a derivada aqui. E aí o sen de 2t, né? Então vamos lá, você quer derivar sen de 2t, e aí é importante lembrar que a derivada do seno é o cosseno, então isso aí seria o cosseno de 2t, só que aqui tenho que usar aquela ideia da regra da cadeia, né? Então a derivada do seno de 2t vai ser o cosseno de 2t vezes a derivada de 2t, que é 2, e aí, portanto, fica 2 cosseno de 2t. 2 cosseno de 2t. E aí, portanto, a gente está com a nossa função derivada. Na letra B, procedimento similar. Então, derivada aqui do cosseno. Eu quero a derivada para t igual a π sobre 2, né? Então, vou derivar primeiro e depois substituo t por π sobre 2. Então, derivada do cosseno é menos o seno. Então, isso aqui vai ficar, ó, menos o seno de t. Depois, derivada do seno é o cosseno. Então, cosseno de t. E a derivada de t ao quadrado mais 1 ao quadrado, tudo isso ao quadrado, né? Aí tem que lembrar, isso aqui vai ficar a derivada do de fora, que no caso seria 2 vezes t ao quadrado mais 1, e vezes a derivada da parte de dentro. A derivada da parte de dentro vai dar 2t. Pronto, tá aí a expressão que calcula a função derivada dessa função vetorial. E aí, quando o t é igual a π sobre 2, ou seja, a gente quer calcular o f' de π sobre 2, né? A gente quer calcular a derivada
para t igual a π sobre 2. Então, a derivada para t igual a π sobre 2 é trocar na função derivada o t por π sobre 2, e isso aqui vai ficar o seno de π sobre 2, seria o seno de 90 graus, tá? Pensando em graus, e seria o seno de 90 graus, que é 1, então, portanto, aquilo dali vai dar menos 1, depois cosseno de 90 graus, que vai dar 0, e depois aqui é só substituir o t por π sobre 2. Essa continha, na hora que a gente for fazer, a gente vai chegar, ó, isso é o mesmo, essa expressão aqui, eu posso simplificar ela como sendo 4t vezes t ao quadrado mais 1, que é a mesma coisa que 4t ao cubo mais 4t. E aí, no final das contas, se eu troco o t por π, isso vai ficar 4π ao cubo, aliás, trocando t por π sobre 2, vai ficar π ao cubo sobre 8, né? Porque o 2 vai ao cubo também. E depois mais 4 vezes π sobre 2, que aí fica dessa forma. A gente pode simplificar isso aqui, e se a gente simplificar isso aqui, vou colocar aqui em cima agora, ó, isso vai ficar menos 1, 0, aqui vai ficar π ao cubo por 2, e mais 2π. E aí está a derivada dessa função no ponto π sobre 2. Bem, simples calcular a derivada, ela... Lembre-se que a derivada vai me dar um vetor, e esse vetor é o vetor tangente à curva naquele ponto, tá? Então, a ideia, basicamente, parecido com a ideia que a gente tinha lá do cálculo 1, que era o coeficiente angular da reta tangente, né? Então, a gente vai ter aqui, se eu quero calcular a derivada nesse ponto, vai me dar um vetor tangente a esse ponto aqui. Eu vou ter um vetor tangente a esse ponto, essa é a ideia da derivada, a interpretação geométrica da derivada, tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Bem, ó, no próximo exemplo, encontre o vetor tangente unitário no ponto t igual a 0 na curva f de t igual a t ao quadrado, 2 menos t e seno de t. Então, um vetor tangente, ele é calculado, quem vai me dar ele é a derivada. Então, só que aqui eu quero um vetor tangente unitário. Primeiro, vamos calcular o vetor tangente, que a gente determina pela derivada. Então, sendo assim, ó, eu vou calcular o f' de t, e o f' de t vai ser igual a derivada de t ao quadrado, a derivada de 2 menos t e a derivada de seno de t. A derivada de t ao quadrado é 2t, a de 2 menos t é menos 1, e a de seno de t é cosseno de t. Então, está aqui a nossa derivada. E aí, se eu substituir o t por 0, eu vou ter o vetor tangente no ponto 0. Então, o f' de 0, como a derivada vai me dar um vetor tangente naquele ponto, então o f' de 0 vai me dar um vetor tangente no ponto 0, quando t é igual a 0. E aí, portanto, eu vou ter o vetor de coordenadas 0, menos 1 e cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Então, tenho esse vetor aqui. Só que esse vetor não é um vetor... Ele é um vetor tangente pelo conceito da derivada, pela interpretação geométrica da derivada, mas ele não é um vetor tangente unitário. Então, para ser unitário, eu tenho que pegar esse vetor e dividir pela norma. Então, eu vou chamar isso aqui de vetor U, tá certo? Seria o vetor tangente unitário. Ele tem coordenadas 0, menos 1 e 1. E aí, o módulo de U, se a gente for calcular o módulo de U, pela fórmulazinha lá da raiz quadrada de cada componente ao quadrado e depois soma, então eu vou ter esse componente ao quadrado, mais essa ao quadrado, mais essa ao quadrado. Essa ao quadrado dá 1, essa ao quadrado dá 1 e essa dá 0. Então vai ficar 0 mais 1 mais 1, 2. Então, portanto, isso vai ficar raiz de 2. E aí o vetor tangente unitário, tá certo? Seria o vetor que eu vou chamar de U unit, assim só para indicar que é unitário, seria o vetor de coordenadas 0 dividido pelo módulo, que aí 0 dividido pelo módulo vai dar raiz de 2, depois menos 1 dividido pelo módulo, no caso aqui ficaria o menos 1 sobre a raiz de 2, se quiser racionalizar, racionaliza, e depois 1 dividido por raiz de 2. Então, esse vetor aqui, ele é um múltiplo desse, né? Porque é como se eu tivesse pego esse vetor U, que é tangente, multiplicado por 1 sobre raiz de 2, só que ele é um vetor tangente, porque ele é múltiplo desse, só que ele é um vetor tangente e também unitário. A norma desse vetor aqui é 1. Toda vez que a gente pega um vetor e divide pela sua norma, pega suas coordenadas e divide pela sua norma, a gente vai achar um outro vetor, que é um vetor unitário.
Bem, essa é a primeira aula de derivadas. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida é só perguntar. Guarda até a próxima videoaula. Valeu, galera. Tchau, tchau.